Bom dia, galera. Meu nome é Gabriele e nós iremos apresentar um vídeo sobre a violência verbal, que é um assunto muito importante, né? E os nossos integrantes são compostos por o Herbert, a Giovana, a Ilana e a Duda. Bora pro vídeo. Então, eu vou explicar o que é a violência verbal. A violência verbal é um comportamento agressivo que é caracterizado por palavras danosas que têm a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular ou ameaçar as pessoas. E assim como acontece com a violência física, esse tipo de agressão afeta muito a vítima, causando danos psicológicos brutais e irreparáveis. E a violência verbal, ela tem muito a ver com a violência psicológica, já que a segunda é consequência da primeira. E uma das grandes dificuldades existentes é identificar a violência verbal, já que é uma violência que é sorrateira. O que isso quer dizer? Que é um tipo de agressão que acontece sem que percebemos, ou que muitas vezes a gente pensa que é palavras normais, só que com o passar do tempo, ela pode mexer com o nosso psicológico e fazer com que sentimos mal, com baixa autoestima, entre outras consequências. Então, é muito necessário que a gente esteja atento a essas coisas, pois se não houver atenção e não for tomado medidas imediatas para combater essa violência verbal no dia a dia, que pode ser direcionada a nós mesmos ou a pessoas ao nosso redor, no futuro, esses danos podem ser irreparáveis. Eu vou falar como você pode identificar uma agressão verbal. Uma discussão ou briga comum é diferente de um ataque ou agressão verbal, que, como o nome já diz, ela é usada para controlar ou ferir alguém. A pessoa agressiva, ela apresenta um comportamento padrão diante de determinadas situações. Alguns tipos de agressões são mais perceptíveis, como falar exaltadamente e usar palavrões, mas existem outras menos evidentes, que podem caracterizar esse tipo de agressividade. Como, por exemplo, quando em um diálogo você está sempre sendo interrompido e o indivíduo agressivo ele tem o costume de falar alto demais. Quando a pessoa ela tenta sempre se impor, não aceitando outros pontos de vista. Quando você se sente dominado e parece que seu espaço está sendo invadido. Quando em uma conversa existe tensão a interagir com a pessoa agressiva. E um que eu acho muito importante, que as pessoas agressivas geralmente fazem, é comentários que costumam ser depreciativos, interferindo na autoestima e autoconfiança da pessoa. Agora eu vou citar 5 consequências da violência verbal. Primeira, a diminuição da autoestima. Como a agressão verbal ocorre de forma recorrente, com o passar do tempo, a pessoa começa a desacreditar de si mesma, e com isso há uma diminuição considerável de sua autoestima. Isso acontece principalmente em decorrência da distorção que a pessoa cria em sua própria imagem, devido às mensagens extras de que recebe de seu agressor de maneira constante. A segunda é o excesso de culpa. Conforme o tempo vai passando, o indivíduo que sofre com a violência verbal começa a sentir que faz tudo errado e passa a sentir-se também bastante culpado por isso. Geralmente esse processo de culpa acontece devido à manipulação emocional de seu agressor, bem como de chantagens que esse faz à vítima, deixando-a completamente intimidada e praticamente sem forças para mudar a situação a seu favor. A terceira é os problemas de relacionamento. Outra grande consequência da violência verbal é essa, que a pessoa desenvolve para se relacionar, a dificuldade que a pessoa desenvolve para se relacionar com as demais, sejam relações amorosas, familiares ou mesmo de amizade. Isso acontece pois esse tipo de agressão ele gera um medo no indivíduo, sendo que esse não consegue confiar nas pessoas ao seu redor, pois acredita que todas elas lhe agredirão verbalmente o tempo todo também. A quarta consequência são os traumas. Existem pessoas que passam a infância sendo agredidas verbalmente por seus pais, entre os familiares, tornando-se com isso adultos com personalidade instável e com traumas que, se não tratados, são carregados por uma vida inteira. E para terminar, transtornos psicológicos. Por mais que seja um tipo de violência felizmente banalizado, ou seja, que as pessoas praticam com frequência, achando que não estão fazendo nada demais. Os efeitos e as consequências sobre a vida de quem sofre com isso podem ser devastadores. O indivíduo agredido, conforme vai sendo violentado em seu dia a dia, pode acabar desenvolvendo transtornos obsessivos, compulsivos, alimentares, paranoicos, além de depressão, ansiedade, bipolaridade, ataques de pânico, fobia social, entre diversos outros que se não receberem atenção,
podem levá-lo até mesmo a querer desistir de sua própria vida. Falar um pouquinho sobre a violência verbal no ambiente corporativo. Costumamos dizer sempre que o trabalho é a segunda casa, e não há exagero na afirmação. Afinal, passamos de cerca de 8 a 9 horas por dia trabalhando, e uma agressão verbal no trabalho é algo inaceitável em um ambiente por natureza estressante. Trabalhar em um ambiente social saudável é um direito básico de todos. Porém, os casos de agressividade no profissional são cada vez mais comuns, trazendo marcas profundas e prejuízos graves para muitas pessoas na carreira. A violência verbal no trabalho se caracteriza basicamente por comportamentos agressivos representados por meio de insultos verbais, gritos, humilhações, ameaças, constrangimentos, comentários discriminatórios e assédio moral, psicológico e sexual, provenientes de gestores e colegas, que pode ocorrer entre a maioria das vezes entre os chefes. É fundamental que todos os funcionários e as lideranças percebam os sinais e sejam rápidos para combater esse tipo de agressão verbal, que vai gerar uma grande consequência na segunda casa, que é o trabalho, né? Como agir diante da agressão verbal? Não sabemos a dimensão dos impactos na saúde da vítima, também não podemos colocar nela toda a responsabilidade por buscar uma saída. A pessoa nem sempre percebe a situação ou acha natural por uma construção social. Pode estar com a saúde psicológica comprometida pela repetição da violência, e raramente a pessoa é vítima de um episódio isolado. A vítima de abuso verbal é uma responsabilidade social. Familiares, amigos, colegas que percebem os sinais acolhem a vítima e a orientam a buscar ajudas fundamentais. Uma das principais medidas que a vítima pode iniciar ao primeiro sinal de agressão verbal é reunir todas as provas do crime, e-mails, mensagens de aplicativos, áudios, vídeos e testemunhos. Outras coisas que a vítima pode fazer é registrar boletim de ocorrência das agressões verbais, procurar o atendimento de profissionais médicos ou buscar a orientação legal de advogados especializados. Galera, chegamos mais um fim de um podcast. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido um pouco sobre a violência verbal. E muito obrigada pela atenção de vocês.